Olá! Hoje no estúdio do Poder 360 recebemos o deputado Laércio Oliveira. Administrador e empresário, tem 60 anos e está exercendo seu terceiro mandato como deputado federal pelo Progressistas. Deputado, um prazer receber o senhor aqui com a gente. Uma honra para mim, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Queria que o senhor começasse contando um pouquinho sobre sua infância, como foi até chegar na vida política. Eu sou de uma família de 7 irmãos, meus pais lutaram muito na vida, minha mãe sempre foi do lar. Meu pai teve uma carreira de caixeiro viajante, com altos e baixos. Quando eu tinha 12 anos de idade, nós perdemos tudo, voltamos para a nossa cidade de origem, que era o Recife. Nesse momento a gente estava em Aracaju. E depois eu fui trabalhar com 14 anos para ajudar no orçamento de casa. Meu pai me chamou e disse: meu filho, vou arranjar um emprego para você porque eu não tenho dinheiro para sustentar você, sua mãe e seus irmãos, mas você já tem 14 anos, você já pode ajudar. Aí fui para trabalhar como office boy. Foi meu primeiro emprego. Ganhei um salário mínimo. Eu sempre costumo dizer, eu já ganhei um salário mínimo, comi de marmita e andei de ônibus. Mas Deus foi muito bom comigo, e aí eu recebia meu salário, meu pai me deu a conta de água e de luz para eu pagar, era a minha obrigação em casa. A metade eu dava à minha mãe e a outra metade eu fazia o que eu quisesse. Então era ótimo, né? Estudava à noite, trabalhava durante o dia e ainda tinha um dinheiro para ir para o cinema, para comer cachorro-quente, essas coisas que todo jovem gosta de fazer. Então a vida seguiu e eis-me aqui. Como chegou na vida política? Foi uma forçação de barra muito grande para ser político. Eu nunca fui político, eu nunca disputei nenhum mandato, nunca exerci nenhum mandato só de deputado federal. Eu sou empresário do setor de serviços, terceirização de mão de obra. Então, esse setor, que tem uma intensiva contratação de pessoas, esse setor, eu cheguei a ser presidente da Federação Nacional desse setor. E eu entendi, pela grandeza que representa essa atividade no país, eu entendi que o setor deveria ter um representante, não ficar dependendo de pedidos de caminhar dentro do Congresso Nacional para defender as demandas que interessavam ao nosso setor. Então, um dia, na condição de presidente, eu cheguei na reunião de diretoria e disse: olha, gente, acho que a gente precisava se juntar no Brasil e ter um representante nosso. Então a gente poderia, dentre a gente ou algum empresário desse país que tivesse uma aptidão política, poderia ser essa pessoa. E aí eles concordaram e disseram: bom, tudo bem, no próximo mês a gente decide, vamos conversar, vamos consultar, e no próximo mês, numa reunião, a gente resolve. E aí, no mês seguinte, o escolhido fui eu. Aí eu disse: poxa, vocês escolheram errado. Já começou mal esse negócio. Porque eu não sabia de nada de política. Eu só votava. Nunca. É tanto que eu me esforço muito para estudar a história do Brasil, a história política do Brasil, quem foram os grandes políticos brasileiros. Você sabe aquilo que você estudou na escola, mas nunca me interessou o assunto. Eu queria era trabalhar, queria vencer na vida, queria gerar emprego, queria ganhar dinheiro, queria viver bem, porque eu vinha com uma história de vida muito difícil. O restante não me interessava. Mas eu disputei a eleição em 2006, acabei sendo convencido da disputa, perdi a primeira eleição, fiquei na segunda suplência, mas como segundo suplente eu assumi por 90 dias. Então, fui contagiado na prática e na eleição de 2010 eu disputei a eleição e fui o segundo mais votado do estado. E assim, e daí em diante, graças a Deus, todas as eleições são 13 mandatos, esse é o terceiro e último mandato. Sempre tenho assim, me coloco entre o segundo mais votado do estado. Sempre fui o segundo mais votado. O senhor disse que é empresário no ramo de serviços e também lançou a Frente Parlamentar dos Serviços. Queria saber em quais pautas, quais frentes a frente vai atuar nos próximos meses. O setor de serviços tem uma força muito grande no país, mas não sabe a força que tem. Tem força, mas não tem poder. O meu objetivo com a frente de serviços é fortalecer, é mostrar aos empresários do setor de serviços que nós precisamos construir poder. E a gente só constrói poder se a gente se unir, se a gente concentrar forças naquilo que a gente precisa. Nós temos uma pauta extensa, o Brasil está mudando, o Brasil está voltando aos trilhos, está tentando retomar o crescimento,
Nós temos as reformas acontecendo, vem aí uma reforma administrativa, estamos saindo da reforma da Previdência, vivendo a reforma tributária, vem a reforma administrativa, vem projetos importantíssimos que a gente precisa encarar e o setor de serviços precisa ser protagonista desse momento, para não pagar a conta, para não ser refém. Esse é o propósito da frente. Nós temos uma representação altíssima no PIB, mas a gente não tem poder. E eu acho que alguma coisa precisa estar fora da ordem e a gente quer colocar isso em ordem. Então, hoje foi lançado essa frente e a gente está muito otimista com a participação e com o compromisso de vários setores da área de serviços dispostos a levantar, empunhar essa bandeira e avançar dentro desse quesito. Como deputado e como empresário também, o senhor acha que as medidas econômicas desse governo estão favorecendo a uma retomada econômica na velocidade que era esperado? Não, nunca é na velocidade que era esperado, porque nós somos muito precipitados, né? A gente demora a entrar na crise, mas também demora a sair da crise, né? A coisa não acontece por acaso. Mas eu acho que as coisas vêm acontecendo a bom termo. Os encaminhamentos que têm chegado ao Congresso Nacional, especialmente à Câmara, que eu represento, aquilo que o governo tem procurado apresentar aos parlamentares, as medidas que o governo vem tomando para melhorar o ambiente de negócios no Brasil, isso tudo tem sido muito positivo. Eu sou um otimista com referência a esse ambiente e acho que, em bom termo, quase sempre fora do tempo que a gente deseja, eu acho que o país vai retomar o seu crescimento e a gente vai ter condições de promover investimentos, promover principalmente geração de emprego, exercer com maior volume, com mais, digamos assim, com mais qualidade as políticas sociais que os brasileiros como um todo precisam. O senhor é a favor da reforma tributária? Totalmente. Acho que esse é o próximo passo. Sou comprometido com ela, quero ajudar de todas as formas, mas entendo que a reforma tributária não vai promover e não deve promover nem a melhora de um setor, nem a piora do outro. Não dá para você tirar a obrigação de um e passar para outro setor. O setor de serviços tem um papel muito grande dentro desse contexto, mas os projetos que estão apresentados até aí, me parece que a conta vai sobrar para o setor de serviços. Isso por quê? Qual é essa avaliação? Porque o setor de serviços, na sua formatação, a gente não tem o que compensar. O setor de serviços tem muita mão de obra. E os desenhos dos projetos que têm sido apresentados criam um limite de teto. E você pode compensar a sua cadeia produtiva. A cadeia produtiva que o setor de serviços tem é a folha de pagamento, mas a folha de pagamento não pode compensar. Então, assim, não é insumo. Então, sobra um resíduo muito maior do que aquilo que a gente paga hoje. Então, eu apresentei uma emenda dentro da reforma, dentro desse contexto. Ora, essas atividades com preponderância de mão de obra precisa ter um limitador. Então, assim, não pode ser, segundo o projeto que tramita na Câmara, do deputado Baleia Rossi, não pode ser um IBS de 25% e você compensa o resultado daquilo que sobra é o que você paga. Para o setor de serviços não pode ser assim. Então, para o setor de serviços, a ideia que eu proponho, se é que tem que ser assim, é 30% do 25% que ele está colocando como IBS. E aí eu compenso aquilo que é oriundo ou é uma especificidade do meu setor, que é muito pequeno, e aí talvez eu equilibre a conta, sabe? Então, mas eu acho assim, a reforma da Previdência, a reforma tributária, precisa trabalhar a simplificação de tributos. O que o mundo todo espera é simplificação tributária, Marla. Não dá para a gente pensar quem vai ganhar e quem vai perder. Essa não é a hora. Num segundo momento, a gente vai precisar voltar lá na frente para falar de reforma tributária, como a gente vai equacionar as tantas variáveis que existem. Entendi. E como está a negociação, até mesmo para aprovação dessa emenda que o senhor apresentou em relação ao setor de serviços? Essa emenda foi acolhida. Espero que o relator esteja disponível para conversar com o setor. O relator sabe que eu sou do setor de serviços, o relator é aliado, é um correligionário do meu partido, o deputado Aguinaldo Ribeiro, muito sensível à nossa situação, e eu espero que a gente consiga construir um consenso sobre isso.
se ele acolher a emenda que eu apresentei, a gente resolveu o problema do setor de serviço e não prejudicaremos nenhum outro setor. Então eu acho que, pela sensibilidade que o deputado Aguinaldo Ribeiro tem, na condição de relator, me parece que ele vai entender essa necessidade que a gente tem, que a gente está apresentando para uma solução dessa questão. E veja que a gente não está discutindo aqui vantagens, nós não queremos vantagem, porque a gente entende que o momento não é esse. E acho que todos os atores envolvidos na reforma tributária precisam pensar assim: se a gente conseguir simplificar essa enxurrada de tributos que existe no nosso país, eu acho que a gente já estará dando uma grande contribuição. Porque empreender no país é muito difícil. Fazer um negócio no Brasil, abrir uma empresa é muito difícil. E abrir uma empresa nacional, aí é uma confusão enorme. Então, assim, se a gente tiver regras claras e a gente conseguir equacionar uma série de tributos em um só, não todos, mas se a gente conseguir criar conjuntos de tributos e reduzir como um tributo só, ou seja, diminuindo a burocracia, certamente a gente vai ter condições enormes de atrair investimentos, de tornar as empresas mais ágeis e mais competentes e evitar a sonegação, porque muitas vezes a sonegação, Marla, vem exatamente da dificuldade tributária, como você apura o imposto devido. Esse é um exercício dificílimo no Brasil hoje, infelizmente. Além dessa pauta, reforma tributária, previdência, o governo também está tentando incentivar a indústria no Brasil, até mesmo para gerar emprego e também resultados econômicos. Uma das pautas é o setor de gás natural. O senhor acompanha esse setor de perto. Queria saber qual a avaliação do senhor dessas medidas que estão sendo propostas pelo governo federal para incentivar e baratear o gás natural no Brasil. A abertura do mercado, a quebra de monopólios, a explosão da questão do gás no país vai facilitar muito. E o beneficiado será o consumidor final, porque nós teremos na ponta disponível o gás, que é um dos insumos principais que a indústria utiliza hoje. Qualquer indústria, uns mais e outros menos, claro. Esse momento é um momento muito especial e a quebra do monopólio, na minha opinião, é o primeiro passo e o mais importante para que esse gás consiga chegar na composição de custos de cada empresa com um preço mais em conta. Acho que isso já está acontecendo, a gente vai precisar de dutos, de uma rede de dutos no nosso país, né? O Brasil, infelizmente, tem uma rede de dutos muito pequena, 30% do que tem a Argentina, né? Então, nós temos... Tem uma proposta no Congresso que é a questão do Brasduto, um fundo para financiar a expansão de gasodutos. O senhor é a favor dessa proposta? Sou sim, eu acho que ela é indispensável. A gente precisa só construir de uma forma muito clara. A gente precisa oferecer segurança jurídica a quem vai fazer o investimento, porque é um investimento alto, muito alto, sim, e precisa que o investidor enxergue que tem segurança jurídica para ele poder cortar esse país inteiro para colocar dutos, né? Então, tem questões ambientais, questões de solo, isso tudo precisa muito bem, o investidor precisa estar muito bem protegido dentro desse contexto. A gente só tem 9.000 quilômetros de dutos. A Argentina tem mais de 30. Sim. Então, os Estados Unidos têm mais de 400.000. O senhor acha que sem essa questão de um fundo, que se a gente deixar isso ser feito pelo mercado privado, sem o incentivo do governo e subsídios, isso vai acontecer? Por exemplo, uma iniciativa privada vai querer investir, colocar dinheiro para construir gasodutos? Vai, se ele tiver a segurança jurídica que a gente precisa. O investidor e o empresário brasileiro precisam enxergar a segurança jurídica. Ele não precisa nem enxergar, ele precisa sentir segurança jurídica. Porque, infelizmente, muitas vezes essa segurança, ela se instala, mas ela não se cumpre. Isso provoca uma reação muito forte no mundo. O mundo todo está olhando para o Brasil. O gás, o petróleo e o gás têm sido visto por todo mundo, e todo mundo quer vir para cá. Mas falta exatamente a questão da carga tributária,
não é o volume de carga tributária, mas é a bagunça tributária que nós temos hoje. Tem uma no questão país. na venda dessas distribuidoras sobre a Gaspetro e a Mitsui, né? Alguns falam em um risco de criar um monopólio privado. O senhor recebeu o presidente da Mitsui na comissão e eu queria saber qual a sua avaliação sobre essa situação envolvendo essa empresa. O fato é que é outro monopólio privado. E a reação minha, enquanto membro da comissão, de apresentar um requerimento para fazer uma audiência pública é exatamente nesse sentido. A gente não pode tirar a Gaspetro e colocar uma outra empresa privada fazendo esse monopólio em tantos estados, onde ela tem uma atuação com contratos absurdos, contratos leoninos, contratos que faz com que a atividade não avance. Então, durante a audiência pública, o presidente negou, foi muito evasivo em quase todos os questionamentos que foi feito, mas isso foi bom também porque a provocação da audiência pública desperta o interesse de outros setores. O CAD está envolvido nesse quesito, está acompanhando de perto, e a gente precisa, e o parlamento precisa de explicações de como tem se comportado essa empresa e de que forma ela enxerga o gás no país. Então, o meu estado tem saído na frente dentro desse contexto, abrindo totalmente a empresa de gás lá do nosso estado para um processo de privatização, de venda até da própria empresa. O governo está disposto até a vender, exatamente para dar o primeiro passo, porque nós somos a estrela do Brasil com referência ao gás hoje, né? Um estado tão pequeno, mas que foi abençoado aí com um potencial de gás, não só através da termoelétrica que está instalada lá, que vai ser inaugurada no próximo ano, mas pelos 2 blocos, que formam 6, na verdade, o conjunto, com potencial extraordinário de gás. O senhor acha que essas mudanças nas regulatórias, tanto federais, tanto a nível estadual, são necessárias para poder trazer essa riqueza que está no Sergipe hoje em gás em forma de benefício econômico para o estado e para o país? Sim. O estado de Sergipe tem uma característica muito interessante. Nós temos um solo muito rico, de vários minerais. A gente viveu na década de 60 uma primeira redenção, que foi a do petróleo. Então, mas daquela vivência desse período todo, a gente não foi competente o suficiente para saber administrar essa riqueza do petróleo. E a gente se contentou com os royalties. E isso foi bom enquanto durou. Mas ao final, e esse é um mineral que tem vida curta, é finito. Então, quando o royalties, quando o petróleo começou, a produção começou a diminuir, o estado começou a ficar pobre outra vez. Qual é a iniciativa do governo do estado? O governador Belivaldo Chagas, que é o governador de Sergipe, está totalmente comprometido com isso, extremamente preocupado, mas preocupado em fazer com que essa riqueza ela seja aproveitada na cadeia como um todo dentro do próprio estado, para que quando o gás acabar, então a gente consiga enxergar que existiu crescimento através de indústrias, através de geração de emprego, através de uma cadeia que se instale otimizando, por exemplo, o porto lá do nosso estado e outras atividades que possam vir juntamente com esse momento especial que a gente vive no gás. Ou seja, quando o royalty começar a diminuir, a cadeia já vai estar instalada e funcionando a pleno vapor. Isso é pensar o futuro, isso é pensar o Estado trazendo assim crescimento a partir de uma riqueza que a gente tem no nosso solo. Esse desenho é um desenho muito especial e a gente certamente nós estamos nos preparando, já nós estamos tomando medidas, o governador tem se empenhado nisso, como eu falei, e eu acho que nós viveremos nos próximos 4 anos um momento muito especial
a partir do momento que o gás começar a chegar na terra. O senhor está no terceiro mandato como deputado federal e já disse algumas vezes que tem intenção de concorrer a um cargo, né, executivo. Queria saber se o senhor avalia concorrer nas eleições estaduais no ano que vem. Não, do município não. Do ano que vem são as eleições municipais, né? Não, nas eleições municipais não. Mas penso sim, tento me preparar, né, através do trabalho que faço aqui na Câmara dos Deputados, quero me credenciar para disputar o mandato majoritário, disputar o governo do Estado em 2022. Eu acho que como cidadão, ao final desse mandato, serão 12 anos dedicados à política, procurando dar o meu melhor, procurando fazer o meu melhor, subtraindo da minha atividade empresarial, subtraindo de outras coisas que são importantíssimas na minha vida, como a família, por exemplo, para prestar um serviço ao país. Eu me comprometi a fazer isso. Então, penso que em 2022 estarei apto para disputar o governo do Estado. Já tem negociação com o partido? Como está isso? Não dá para conversar nada não. Tá muito cedo ainda? As pessoas, um dia desse eu estava conversando com minha esposa e ela disse, você não devia falar que você é candidato, quer se credenciar para ser candidato ao governo, porque você já fica na vitrine. Eu disse, não tenho nada que esconder, eu não tenho por que negar das pessoas. Eu não falo para ninguém, mas se me perguntar, eu falo a verdade, como estou falando aqui para você, né, Marla? Então, assim, vamos ver o que é que vai acontecer, mas ainda é muito cedo, não dá para você tentar construir aliança nenhuma, mas eu faço questão que as pessoas, ao me perguntarem, tenham uma resposta verdadeira. Sabe? Eu quero fugir desse jargão muito comum no meio político. Não, isso é o futuro quem vai dizer, são as alianças que vão estabelecer isso lá na frente. Não, eu preciso praticar a verdade. Não, eu tenho vontade de ser, quero me credenciar para ser. Se serei, não sei. Porque aí, para ser, depende realmente de um marco de aliança que você estabeleça até lá. Mas eu não tenho por que enganar as pessoas e ficar com fugas que não vai levar a nada. Claro. Caminhando para o final da nossa conversa, queria fazer um jogo rápido com o senhor. Queria que o senhor se posicionasse a favor ou contra alguns temas que eu vou falar, de uma forma direta, poucas explicações. Pode ser? Claro. Vamos lá. Liberação do consumo recreativo de drogas mais leves. Não. Flexibilização do aborto. Não. Liberação do porte de armas. Sim. Escola sem partido. Não. Reforma da Previdência. Sim. Independência do Banco Central. Sim. Sistema de capitalização da Previdência. Sim. Maioridade penal. Sim. Imunidade tributária às igrejas. Sim. É isso. Acabou? Já! Em 2020, o Poder 360 vai completar 5 anos e eu queria saber, na opinião do senhor, qual a importância de veículos digitais e veículos de comunicação para a democracia no Brasil? Primeiro, eu tenho muito prazer de receber todos os dias o Drive com as informações de tudo o que acontece no país. Sempre um comentário preciso, um comentário de uma dinâmica extraordinária que você rapidamente sabe tudo o que está acontecendo no país, sabe até demais, porque sabe até as agendas que são apresentadas. À tarde tem uma outra edição e à noite tem uma outra edição. Acho importantíssimo, substitui a gente que tem uma vida tão intensa. Para quem tem a vida intensa, é o melhor veículo hoje de informação que você pode dispor. Sempre de uma forma assim muito equilibrada, nunca vi nenhuma tendência nos comentários feitos e nas opiniões que é de responsabilidade de cada um. Então acho que o Poder 360 vem exatamente para ocupar um espaço e nesses 5 anos provou porque consegue ter tantos adeptos, né? Tanta gente lendo e assistindo todos os dias. Então eu acho que sou muito satisfeito, por isso que eu quis vir aqui, porque eu sabia que ia participar dessa entrevista com vocês, mas eu queria dar esse depoimento, sabe, de otimismo, um depoimento assim, daquilo que eu vivo, daquilo que eu experimento todos os dias e que tem sido tão importante na condução da minha vida, enquanto cidadão, enquanto político. É você poder enxergar com muita clareza qual é a tendência da opinião de determinadas pessoas, mas que não consegue contagiar o Poder 360 até hoje. Então,
Muito obrigado, vocês estão de parabéns, receba assim os meus cumprimentos e a minha admiração, claro. O senhor acha que liberdade de expressão é importante para manter a democracia no país? É fundamental. Sem ela, a gente não consegue extrair verdades. A liberdade, ela coloca a verdade em primeiro lugar. Liberdade e verdade caminham lado a lado. Uma coisa não pode subsistir sem a outra. Prazer receber o senhor aqui. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Marla. Muito gentil a entrevista com você. Até mais.